É, então, tá bom. Boa tarde a todos. Então, mais uma vez, agora oficialmente, a gente está aqui para mais um seminário do Programa de Formação Inicial, Continuada e Tecnológica de Professores de Ciências e Matemática, hoje com o professor Júlio César, Júlio César Augusto, isso do Vale, que muito gentilmente aceitou aí o convite para vir, né, fazer esse seminário. Amanhã participa da banca da Andréia também, né? Então, assim, a gente agradece muito desde já, Julião. É realmente um prazer você estar aqui com todos os trabalhos que as meninas já te acompanham. Eu vou fazer muito rapidamente uma fala sobre o currículo do professor Júlio. Então, ele graduou-se em licenciatura em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Ele é mestre e doutor em educação pela Faculdade de Educação da mesma universidade, a FEUSP, especialista em políticas para a igualdade social na América Latina, pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Atualmente dedica-se à pesquisa sobre currículos de matemática e formação de professores. É professor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e docente do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação. Em janeiro de 2017, aceitou o convite para se tornar secretário de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, tornando-se em 2019 secretário municipal de Educação, após a reorganização administrativa das áreas, cargo que exerceu até março de 2020. Em novembro de 2023, foi nomeado membro da Academia Pindamonhangaba. Seu desafio. Podia ser pindense, né? Pois é, Pindamonhangabense de letras. Então, mais uma vez, eu tenho certeza que tem mais um monte de coisa no currículo dele, a gente já sabe, com certeza. Então, isso é uma microamostra. Mais uma vez, te agradecer, Júlio, porque realmente é muito importante e significativo que você esteja aqui conosco. Muito obrigado. Então, fique à vontade, a plateia é sua. Muito obrigado, Malu. Quero desejar boa tarde a vocês. Acho que eu vou começar agradecendo em nome da Malu esse esforço dela, né, de ter conseguido me trazer para cá. Ela disse do prazer, né, que é vir para cá, né, me receber, mas na verdade eu acho que eu tenho que dizer do prazer que é poder vir depois de ter conhecido pessoas ótimas por meio da Malu, né, e, enfim, poder estar na banca de qualificação da Andréia foi muito especial para mim, foi um jeito de estabelecer um vínculo maior com o trabalho que o grupo da Malu vinha desenvolvendo. Então, para mim, é muito gratificante poder fazer esse movimento, poder contribuir. Enfim, fiquei muito, muito contente mesmo. Compartilhei com a Malu e com a senhora em diferentes momentos do quanto eu estava feliz e animado para poder compartilhar com vocês o que eu venho fazendo, né, nos últimos anos. Eu preparei uma fala que justamente busca resgatar o que eu tenho feito na pesquisa e interface com o curso de extensão que ela mencionou antes, né, a formação de professores da EJA, do qual eu vou contar um pouquinho no final. Disse que foi um desafio selecionar exemplos que não privilegiassem as pessoas que já estão aqui, Josimar e Cione, então eu fui para outros estados e regiões do país para apresentar exemplos para vocês, e intitulei a minha fala com coisas que são bastante importantes para pesquisa que eu venho desenvolvendo. Esse verbo que eu vou explicar, né, o sentido que a gente dá aí na pesquisa, desinvisibilizar autorias e currículos na educação de jovens, adultos e idosos. Quando eu falo do desinvisibilizar, tem uma justificativa que eu pretendo explorar um pouquinho na primeira parte da fala. Se você puder passar, acho que... Eu separei um percurso em que eu falo dessa invisibilidade no começo, num primeiro momento, porque para falar de desinvisibilizar algo é preciso que a gente entenda o que está sendo tornado invisível. E aí eu vou falar disso, né, dos currículos pensados e praticados, é uma introdução mais teórica, então eu trouxe os autores e as autoras que têm me ajudado a pensar essa perspectiva. Num segundo momento, eu vou falar sobre a prática de desinvisibilizar, quais são os pressupostos, quais são os propósitos político-epistemológicos que têm mobilizado esse trabalho. E num terceiro momento, eu falo desses exemplos mais concretos, né, práticas de extensão e pesquisa e outras possibilidades de desinvisibilizar. O que a gente tem feito no âmbito da pesquisa que mobiliza esse referencial teórico. Pode passar mais um. Bom,
Eu me fundamentei nesses dois textos. Como eu vou disponibilizar os slides depois para a Malu, e eu acredito que ela consegue passar para todos vocês, vocês conseguem depois recuperar os títulos deles, as revistas onde eles foram publicados, porque eu acho que para quem quiser pensar na referência para o que eu estou trazendo de ideias, os dois dão bons subsídios, né? A autoria docente em currículos de matemática desinvisibilizados e a autoria docente nos processos de elaboração curricular de matemática, perspectivas para a pesquisa. Mais um, por favor. Para a gente começar, eu vou entrar nessa primeira parte em que a gente vai falar da invisibilidade, né? Para tratar da invisibilidade, pode passar mais um. Eu trouxe alguns trechinhos de autores que foram fundamentando esse meu percurso. A primeira é a professora Elba Barreto, da USP, da Faculdade de Educação, que em 1995 é convidada pelo MEC para fazer um panorama de qual é a situação dos currículos das escolas e redes municipais no Brasil. Então, imaginem que ela, a convite do MEC, vai fazer um panorama exaustivo de como as redes municipais estão trabalhando as suas próprias políticas curriculares. Vai dizer quais cidades têm currículos próprios, quais cidades têm, e ela entrega para o MEC um parecer bastante extenso, que tem esse panorama de todos os municípios que ela acompanha ao longo da pesquisa dela. Nesse panorama, lá na introdução do panorama dela, ela escreve essa frase que diz: o processo de elaboração das propostas curriculares oficiais tem sido, via de regra, moroso, de sorte que, não raro, o trabalho vem a público, na sua forma definitiva, tão somente no final da gestão ou em estado avançado de sistematização, não chega a ser publicado pela administração que o iniciou. Então, vejam, isso era uma percepção dela em 95, entregue ao MEC para dizer como os municípios estavam naquele momento. Não difere tanto da nossa realidade hoje, né? Os documentos curriculares, os oficiais continuam ainda, né, sofrendo dessas mesmas características que ela identifica na pesquisa dela em 95. Mais um, por favor. Essa professora, chamada Nilda Alves, é a segunda pessoa com quem eu vou construindo esse percurso, e ela, com uma equipe de colaboradores, escreve um livro que é bastante importante, que se chama Como Criar Currículo no Cotidiano. Nesse livro, em 2002, elas escrevem dois trechos que me interessam. Um primeiro deles é: boa parte de nossas propostas curriculares tem sido incapaz de incorporar essas experiências. Ela está fazendo referência às experiências dos professores em sala de aula, pretendendo pairar acima da atividade prática dos sujeitos que constituem a escola. Essa ideia, para mim, é bem importante, né? Ela está construindo uma metáfora por meio da qual ela está dizendo: as propostas curriculares oficiais pairam acima da atividade prática, elas não tocam, né? Não tem uma influência direta, elas não se materializam, isso é uma questão. E ela vai dizer o seguinte: uma prática curricular consistente somente pode ser encontrada no saber dos sujeitos praticantes do currículo. Isso, para mim, é uma noção fundamental, porque ela vai construir uma ideia de que cada vez menos a gente pode separar quem faz currículo de quem o elabora, porque, na verdade, essas funções elas caminham juntas, articuladas, e a gente precisa perceber essa articulação para poder produzir coisas mais consistentes no campo do currículo. Bom, vou voltar a essa ideia mais à frente. Mais um, por favor. Esses dois professores, Célia Maria Carolina Pires e Márcio Silva, já são da nossa área, né, da minha área, da educação matemática, e ela, inclusive, foi responsável pela elaboração dos PCN. Todo mundo que entrou em contato em algum momento com os parâmetros curriculares nacionais sabe parte da produção dela, porque ela foi a professora responsável por elaborar os PCN a nível nacional. Vários orientandos dela, de mestrado e doutorado, faziam pesquisa de educação comparada, comparando currículos de matemática Brasil-México, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Brasil-Peru, Brasil-Chile, sempre na perspectiva de entender o que esses outros países faziam lá com a matemática escolar e o que a gente fazia aqui e comparar, né, esses percursos educacionais. A partir dessas orientações todas, ela é chamada ao MEC para redigir os PCN, o faz. Os PCN têm, em alguma medida, alguma adesão, mas, em 2011, ela escreve um texto com ele, que foi orientando dela, e eles fazem um panorama das políticas curriculares de matemática no Brasil. E eles escrevem juntos esse trechinho. As decisões curriculares foram historicamente marcadas por ações governamentais
e não oriundas de movimentos nascidos nas escolas, protagonizados por professores ou pela sociedade civil. Eu gosto de trazer isso para este grupo que está vinculado de formas diferentes à OPM, porque eu acho que a OPM já é uma forma diferente desse pensamento verticalizado. São movimentos que as escolas estão produzindo no seu interior, né? Então, reparem que todos eles, desde a Elba, Sá Barreto, estão constituindo uma crítica a essa forma verticalizada de fazer, em que a escola é o objeto lá no final do caminho. E estão argumentando, em alguma medida, de outra forma de produção da política curricular. Isso é uma primeira ideia importante. Mais um. Nessa tese de doutorado, esse professor Wagner Palame defende, em 2016, um mapeamento no estado da arte que ele produz de todas as pesquisas sobre currículos de matemática no Brasil, elaboradas de 87 a 2012. E aí ele mapeia tudo que se tem produzido sobre currículos de matemática no Brasil, lê esses trabalhos e ele formula dois conjuntos de questões. No primeiro conjunto de questões, ele diz: no primeiro lugar, quais são as respostas e perguntas que as teses de doutorado defendidas nesse período têm se preocupado em desenvolver? Então, quais são as perguntas de interesse, quais são as respostas que elas alcançaram, e ele formula uma lista de perguntas para a gente entender o que as pessoas que pesquisaram o currículo de matemática nesse período produziram. Depois ele apresenta outro conjunto de perguntas, um segundo, em que ele diz: quais são as perguntas que essas mesmas teses dizem que vai ser importante responder dali para frente? E ele faz esse segundo conjunto de perguntas. Nesse segundo, eu tiro essa pergunta, em que ele diz, né, promover ou potencializar a autoria docente no processo de elaboração e desenvolvimento curricular. Várias das pesquisas que ele mapeou nesse período, de 87 a 2012, dizem que essa é uma pergunta fundamental de ser respondida pelas pesquisas que virão. E é sobre ela que eu tenho incidido desde então, né? Ou seja, pensar como a gente promove ou potencializa a autoria docente nesses processos de elaboração curricular. Claro que para responder isso, a gente precisa se perguntar o seguinte: eu só posso promover e potencializar algo que eu acho que não está bem contemplado, né? Bem promovido, potencializado, proporcionado. Só faz sentido elaborar essa pergunta se a gente parte de um pressuposto anterior, que é: os professores não estão sendo representados pelas políticas curriculares elaboradas, que vem, né, desse histórico que eu fui mostrando nos slides anteriores. Mais um, por favor. Para tratar disso, eu recorro a algumas ideias de um campo sociológico que é chamado de sociologia das ausências das emergências. Porque, vejam, se eu vou perguntar como promover a autoria docente, ou como potencializar a autoria docente, e eu percebo em função disso que a autoria docente não está representada, não está contemplada, ela está ausente, eu preciso de um repertório teórico e metodológico que me ajude a conduzir essa questão. E esse é o repertório que eu recorro. Duas professoras no Brasil que têm lidado com esse mesmo repertório teórico, essa mesma fundamentação, são as professoras Nilma Lino Gomes, que foi nossa secretária no governo Dilma, de uma secretaria chamada CEPIR, que depois, enfim, ela tinha status, inclusive, ministerial, vocês devem se recordar desse período, e ela vai fazer um pós-doutorado em Portugal, e ela tem contato com o autor da Sociologia das Ausências e Emergências lá. E ela volta, influenciada por essas ideias, a pensar no Brasil o livro que dá origem ao trabalho dela de pós-doutorado, que é o Movimento Negro Educador, que ela fundamenta e cria a ideia da pedagogia das ausências das emergências. Já vou explicar o que é. E a professora Inês Barbosa de Oliveira, que é quem eu mais uso, né, nas escritas em geral, que também tem contato com esse mesmo professor em Portugal, durante o período dela de pós-doc, e quando ela volta percebendo algo no campo do currículo que ela vai chamar de desinvisibilizar currículos pensados e praticados. Vou chegar lá também. Qual é a ideia central da pedagogia da sociologia das ausências das emergências? É isso que está entre a foto das duas no slide. Muito daquilo que não existe em nossa realidade é produzido ativamente como não existente. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos para entender melhor essa frase, essa afirmação, que vem do Boaventura, que foi o orientador do pós-doutorado das duas. A gente
tende a pensar ou a entender que aquilo que não existe na nossa realidade, basicamente, não existe por si só. E essa ideia da sociologia das ausências e das emergências vai, na contramão, argumentar que aquilo que a gente acha que não existe na realidade é ativamente produzido para não existir. Um exemplo da nossa área, para quem é da educação matemática, são as etnomatemáticas, em geral. Quando a gente pensa, por exemplo, quais foram as formas de contar, comparar, medir, inferir, jogar, modelar, representar, comunicar, quais foram as formas de fazer cada uma dessas atividades que povos culturalmente distintos desenvolveram ao longo da história. Quais foram as suas etnomatemáticas? Várias dessas etnomatemáticas foram produzidas sistematicamente como não existentes. Elas foram, inclusive os povos, foram exterminados ao longo da história. Então, essa ideia de que antes da gente olhar para algo, imaginando aquilo como uma não existência dada, a gente passa a entender que, na verdade, aquilo é produzido ativamente daquela forma. Isso é um argumento central no meu trabalho, vou explicar por quê. Tem a ver com a ideia das emergências. Porque, vejam, se eu vou insistir com vocês na ideia de que algumas coisas são produzidas como se elas não existissem, a exemplo das etnomatemáticas de povos culturalmente distintos, eu tenho que argumentar em alguma medida na forma de torná-las presente, fazê-las realidade ou mostrar que de fato elas são existentes. E é nesse ponto que as duas coisas conversam, ausências e emergências, né, nesse ponto de vista da formulação das duas. Como que isso me interessa em sala de aula para pensar o que as professoras fazem nas escolas? Quando eu estou pensando naquilo que é feito do ponto de vista do currículo, a cada vez que a gente tem uma nova política curricular, a BNCC é um ótimo exemplo disso, inclusive, ela parte de dois pressupostos. Primeiro, quando vem uma política curricular nova, ela supõe que tudo que é praticado nas escolas, majoritariamente públicas, é homogêneo, é uma primeira pressuposição, e essa ideia de homogeneidade está ligada com a segunda ideia, que é uma ideia de carência. Então, vejam, sempre que eu vou conduzir uma nova política no país, uma nova política curricular, ela tem a ver com um processo de constituição de uma ideia de que aquilo que se faz nas escolas é homogêneo, é o mesmo, praticado com certa homogeneidade em todas as escolas públicas do Brasil, e mais do que homogêneo, é carente, precisa ser aprimorado. E quem vai ditar os critérios do aprimoramento é o novo documento curricular que vai chegar. Isso é o que produz ativamente aquilo que os professores fazem nas escolas como inexistente. Quando essa frase do meio ela é escrita na obra original sobre sociologia das ausências e das emergências, eles escrevem: tudo aquilo que não existe, na verdade, é produzido ativamente como não existente, ou como carente, ou como uma alternativa menos crível da realidade. Uma alternativa em que a gente pode apostar menos, pode acreditar menos que exista. E qual é que é a minha linha de contra-argumentação? Muitas vezes a gente teve políticas curriculares no Brasil que, por conta daquele histórico que eu fui mostrando nos slides anteriores, por seu caráter verticalizado, por pretender sempre o aprimoramento daquilo que se faz na rede, nas redes, ignorando aquilo que já se faz nas redes, ela dá uma impressão de deslocamento, considerando aquilo que já se faz como homogêneo e carente, e ditando, claro, os critérios para sua substituição. Qual que é a perspectiva? Se aquilo que as pessoas fazem nas escolas públicas não é homogêneo, porque é o primeiro pressuposto que eu gostaria de contra-argumentar, e não é carente, que é o segundo pressuposto que eu gostaria de tensionar e problematizar, eu preciso desinvisibilizar. Eu preciso fazer emergir, por isso a emergência vem nesse sentido de fazer tornar presente, quais são, então, exemplos de práticas de professoras e professores das escolas públicas que não são nem homogêneos, nem carentes. Porque quando eu começo a mostrar que esses exemplos existem em todas as redes municipais, em todas as redes estaduais, eu começo a mostrar que, na realidade, a educação pública é mais complexa do que os elaboradores dos currículos oficiais tendem a pensar. Quando eles elaboram um conjunto como o BNCC, né, que passa por vários problemas, desde a sua aprovação no CNE, feita de forma, né, célere,
ele tem como base a ideia de que aquele currículo prescrito pode melhorar a qualidade daquilo que se pratica. Muitas vezes escrito por pessoas que não entraram em contato com essas realidades para produzir práticas, para produzir experiências. Então, é altamente questionável nessa direção. Fazer emergir depende um pouco de conhecer quais são essas práticas. Inclusive para dizer quais são aquelas práticas que podem ser aprimoradas, melhoradas, estimuladas, espalhadas, servir de inspiração para outras e quais devem sim ser substituídas. Reparem que não é um olhar ingênuo do tipo, tudo aquilo que se faz é bom e pode, portanto, permanecer como está. Mas é uma ideia de que aquilo que vai melhorar a qualidade que precisa ser melhorada na rede já está em curso, muitas vezes dentro da própria rede. Por isso que eu disse que eu acho que a OPM é um bom exemplo disso. Algo que pode melhorar a qualidade do trabalho pedagógico com a matemática na rede de Piraquara já está acontecendo. Já está acontecendo, inclusive, numa parceria universidade-escola. Então, se vem um currículo que ignora essa parceria entre o que a universidade faz e o que as escolas conseguem fazer nessa parceria, supondo que tudo que se faz em Piraquara é homogêneo, esse currículo estaria errado. O pressuposto fundamental dele estaria errado. Tanto porque não é homogêneo, como também porque não é carente. Isso vocês podem argumentar melhor que eu. Vou avançar para tentar chegar em alguns exemplos. Mais um. Bom, esse movimento, né, eu tentei sintetizar nesse slide qual é o movimento da sociologia das ausências e das emergências. Primeiro, na parte das ausências, identificar o que tem sido produzido ativamente como ausente, em cada realidade. Quem trabalha, por exemplo, com a etnomatemática pode pensar nisso. Quais são as etnomatemáticas que têm sido produzidas como se não existissem? As outras formas de pensar matematicamente que são produzidas como se elas não existissem. E do momento que eu faço esse movimento, eu parto para um próximo, que diz respeito às emergências, que é fazê-lo emergir como presença. Só que no meu caso, eu estou trabalhando com as etnomatemáticas em si. Eu estou trabalhando com currículo pensado e praticado por professores da educação básica. Então, o que eu estou dizendo é aquilo que as professoras e professores da educação básica fazem, muitas vezes é produzido como ausente, como inexistente, como homogêneo, como carente. E se eu quero avançar nessa linha de argumentação, eu preciso fazer emergir casos em que os currículos pensados e praticados por essas professoras não sejam nem carentes, nem homogêneos, nem alternativas menos críveis na realidade, né, para usar as próprias palavras dos autores. Mais um. Bom, a partir disso, a gente pode pensar em duas possibilidades para pesquisa. A primeira delas é, se eu estou entendendo que as políticas curriculares, via de regra no Brasil, produzem o trabalho dos professores como algo carente ou ausente, em termos de qualidade, então eu posso me dedicar a buscar, na pesquisa, quais foram políticas curriculares que não fizeram isso. Ou seja, quais foram políticas, sejam elas municipais, estaduais ou a nível nacional, políticas federais, que conseguiram, de alguma forma, interagir de maneira mais qualificada e respeitosa com aquilo que os professores faziam em sala de aula. Esse seria o primeiro caminho. Se eu acho que as políticas, via de regra, desrespeitam esse movimento, um caminho seria esse. Eu trouxe, inclusive, alguns exemplares para quem tiver interesse de adquirir, deste jovem Paulo professor, depois da fala. Essa é a minha tese de doutorado, transformada em livro algum tempo depois, em que eu estudo o movimento de orientação curricular do professor Paulo Freire, em São Paulo. Lá, ele fez um trabalho, hoje vocês vão reconhecer muitas desses aspectos, talvez praticados por essa relação da universidade, por meio da OPM, com as escolas, porque ele tinha convênios com a USP, com a Unesp, com a PUC e com a Unicamp, para que as escolas que desejassem trabalhar com o tema gerador, que era o conceito dele, tivessem pesquisadores dessas 4 universidades em diálogo direto com os professores nas escolas, produzindo as práticas. Então, vocês vão ver que muito do que a gente defende hoje em termos de uma relação universidade-escola já estava começando a ser elaborado em termos de política pública e se tornou uma grande política pública, porque ele nunca obrigou as escolas a fazerem parte do movimento, elas aderiam caso quisessem, e um movimento que começa com 10 escolas aderindo no primeiro ano, termina com 363,
num momento em que a capital paulista tinha 612 escolas. Então, ultrapassou a metade das escolas desejando participar. E, claro, muito disso era porque não era só a figura do Paulo Freire, mas porque ele foi muito perspicaz. Para quem, né, tiver interesse, eu baseei a arte, né, da capa do livro na arte dos caderninhos que eram veiculados pela prefeitura, porque ao fim de cada ano ele publicava as experiências narradas pelos professores que vivenciaram esse percurso ao longo do ano, com os professores dizendo o que foi possível fazer em cada uma das áreas. E cada caderninho tinha uma cor. A cor da matemática era o verde. E aí a prefeitura até hoje guarda certas memórias. Quando você pergunta aos professores, eles dizem: os caderninhos. Eu tenho um caderninho, né, na minha casa. E o caderninho eram registros das experiências narradas pelos professores daquilo que eles puderam construir com a universidade. E aí é uma sacada muito perspicaz, porque no final de cada ano, todas as escolas recebiam aquele material. Então, todo mundo via o que foi possível que aquelas escolas, amparadas pela universidade, podiam construir juntas. E aí, no próximo ano, crescia ainda mais o número de escolas que desejavam. Né? Um spoiler não tão bom é que, na sequência, vem Paulo Maluf, na prefeitura, e a rede faz uma pressão para que ele não mude a política curricular, e a política curricular é preservada, mas ele muito cinicamente descontinua os convênios com as universidades. Aí isso faz com que o próprio passar do tempo, as escolas não dão mais conta, né, de produzir seus materiais, de registrar, de publicar, de levar adiante suas experiências, como ele fazia de maneira sistemática. Enfim, para quem quiser conhecer, trouxe alguns ali depois para vocês folhearem e mesmo adquirirem se quiserem. Essa é uma primeira possibilidade, mas não é dela que eu vim falar hoje. Eu vim falar da segunda. Pode passar mais um, por gentileza. A segunda é: ou eu olho para as políticas, que era esse anterior, quais políticas respeitaram, quais políticas não produziram o trabalho dos professores como algo ausente, inexistente, carente de qualidade. Ou eu vou por esse caminho, ou eu vou para o outro, que é o que me interessa conversar aqui hoje, que é desinvisibilizar práticas emancipatórias em curso nas aulas de matemática. Ou seja, o que os professores já têm feito nas redes públicas de ensino e que, quando eu desinvisibilizo, quando eu mostro que está lá sendo praticado, eu contra-argumento esse discurso que diz que tudo é homogêneo na escola pública, que falta qualidade generalizada na escola pública, que todas as práticas são carentes. A gente até pode concordar que algumas podem ser, mas, como eu disse antes, os aspectos que podem promover a melhoria dessas já estão germinando na própria rede, basta buscá-los. E aí eu vou navegar um pouquinho por essa segunda perspectiva, dado que não me interessa tanto mais olhar para as políticas, embora eu continue estimulando, porque eu acho que todos os estados tiveram experiências muito boas. Aqui no Paraná, inclusive, eu acho que vocês tiveram o projeto Folhas na rede estadual há algum tempo, que era um livro didático colaborativo que os professores elaboravam. Isso aconteceu durante 8 anos. E passou também, né? Como uma boa experiência, foi descontinuada. Bom, mais um. Para a gente usar esse verbo, eu separei esse segundo momento da fala para poder caracterizá-lo, dizer o que está por trás dessa expressão grande. Né? A gente brinca nesse campo de pesquisa que o mais difícil é falar a palavra desinvisibilizar sem errar 3 vezes seguidas. Depois que você consegue, você já dominou o repertório teórico, metodológico por trás disso. Bom, primeiro, reparem que ele é uma junção de um prefixo, né, des, com a palavra invisibilizar. Quando a professora Inês Barbosa de Oliveira escreve o verbo pela primeira vez, ela é questionada do porquê ela não pode usar simplesmente o dar visibilidade, tornar público. Né? Tornar público seria um ótimo equivalente. Se a universidade torna público por meio da pesquisa, ela está, de alguma forma, dialogando com a ideia de desinvisibilizar. Mas o que ela vai argumentar é: primeiro, as práticas estão sendo invisibilizadas. Então, quando ela usa o verbo, né, todo com o prefixo des, ela quer enfatizar nas nossas memórias a ideia de que, a priori, as práticas estão sendo invisibilizadas. Então, o nosso trabalho é tirar da invisibilidade, não é meramente dar visibilidade. Dar visibilidade seria ignorar esse movimento de origem, que é o fato de que as práticas estão sendo tornadas invisíveis.
E o que ela quer dizer com isso? Eu gosto muito desse trecho e fiz uma paráfrase, né, de algumas coisas que são afirmações dela. Quando a gente desinvisibiliza, a gente está ampliando a institucionalidade desses currículos pensados praticados nas disputas sociais que permeiam o campo do currículo e que definem muitas vezes as possibilidades, os limites e, sobretudo, os referenciais para a prática docente. Vou tentar dar conta de tudo isso daqui para frente durante a minha fala. Mas vejam, primeiro eu gostaria de destacar essa ideia que tem aparecido já algumas vezes, que elas escrevem tudo junto, pensados e praticados, justamente para ir nos dando a ideia de que não existe a dicotomia entre quem faz currículo e quem elabora currículo, né? Quem pensa currículo e quem o executa, que na verdade é uma coisa só. E elas são bem, eu ia dizer bravas, mas incisivas é uma boa palavra, contundentes, na defesa de que só professoras e professores fazem currículo. Isso eu acho uma boa ideia também, porque muitas vezes a gente olha para o sujeito do MEC e diz, ele elaborou a BNCC, né? E elas vão dizer, ele escreveu um texto. Quem faz currículo é quem materializa, recontextualiza. Tem um texto, inclusive, de uma ex-orientanda de doutorado dela, que é professora da Unirio, professora Maria Luísa Susequinde, que o título é A Impossibilidade de uma Base Nacional Comum Curricular. E ela joga com a ideia da impossibilidade, dizendo que todo currículo prescrito é impossível, porque o currículo prescrito é texto, e ninguém lê texto em sala de aula. Então ela vai dizer, mesmo os professores e os professores que mais acreditam estar respeitando a BNCC, obedecendo a BNCC, na verdade estão criando a partir dela, estão fazendo algo, porque você entra na sala de aula e tem uma experiência que é corpórea, que é física, que diz respeito ao tom de voz, que diz respeito à maneira como você olha para as pessoas, se dirige ao quadro, escreve, dá exemplo, faz uma curadoria daquilo que você traz, pensa num outro caminho quando um aluno diz que daquela forma que você explicou não fez sentido. Isso tudo não está previsto, né, no texto prescrito. Então, mesmo quem acha que está obedecendo, está criando. Né, está criando a partir daquele referencial. Segunda ideia importante desse trecho. Disputas sociais que permeiam o campo do currículo. Eu gosto de imaginar que a gente, como professor, isso no ensino superior a gente é também, só mudam as pontas do cabo de guerra. A gente está num grande e complexo cabo de guerra multilateral em que a nossa prática é puxada para vários lados ao mesmo tempo. E eu gosto dessa imagem porque, de um lado, a nossa prática está sendo puxada, tensionada pelas expectativas dos nossos alunos a respeito da aula de matemática, das expectativas dos pais dos nossos alunos, da expectativa, vou colocar a comunidade junto deles, para não ser muito mais, das expectativas dos professores que receberão eles depois da gente, da expectativa da gestão, da coordenação pedagógica da escola, da expectativa de quem produziu o livro didático e de quem espera vê-lo cumprido, da expectativa de quem elabora as avaliações externas que exercem uma pressão forte sobre o nosso trabalho, das expectativas de quem elabora o currículo oficial, das nossas próprias, porque a gente traz uma também para a sala de aula, a gente falava disso, né? Quantas vezes a gente não sai pensando, nossa, hoje foi uma boa aula, ou hoje não foi, hoje eu faria muita coisa diferente. Então, a nossa prática está sendo disputada intensamente por um complexo cabo de guerra em que várias coisas interferem o tempo todo. São vários fatores, né, que nos tensionam o tempo todo. As práticas que a gente conhece, as práticas pedagógicas que a gente conhece, são uma dessas cordas que puxam a nossa prática numa determinada direção. Aquilo que a gente já vivenciou. Só pode estar sensibilizado a trabalhar com as situações desencadeadoras de aprendizagem quem está minimamente em contato com o contexto da OPM, quem veio discutindo essas questões há algum tempo, quem sabe que isso existe. Quem sabe que isso existe tem agora isso, né, disputando a sua prática lá no centro. A questão é, tem muitas pessoas que não conhecem as SDAs. Tem muitas pessoas. Então, elas nem imaginam que isso existe. Quando você desinvisibiliza e diz, veja o caso da Andrea, em que no seu mestrado produziu efetivamente uma experiência nessa direção. Veja o caso da Josimara e do que foi possível produzir na sala de aula em que a Cione levou este enunciado com esta situação desencadeadora de aprendizagem. Eu desinvisibilizei.
Quando eu desinvisibilizo, eu amplio a institucionalidade desse currículo que elas elaboraram e executaram, pensaram, fizeram, nessa disputa complexa. Porque você até pode olhar e dizer, puxa, mas tem o livro didático, tem a expectativa dos alunos, eles gostam mais de uma coisa mais, enfim, exercícios, uma coisa mais diretiva, talvez, tem a expectativa dos outros professores que vão recebê-los depois de mim, prefiro não, mas você não pode mais dizer que não conhece. Ou seja, aquilo está no horizonte de práticas conhecidas. Vamos dar mais um passo. Bom, quando eu desinvisibilizo, eu faço emergir essas práticas que eu estou dando como exemplo nessa disputa, mas sobretudo no campo curricular. E aí tem um trecho da Inês que eu gosto muito, que é: quando a gente desinvisibiliza, isso permite difundir e demonstrar a pertinência das práticas que buscam levar prazer ao ensinar a aprender, de novo tudo junto, dos alunos, em contraste com a sisudez dos conteúdos secos e sem sabor dos textos oficiais, inserindo humos da vida e do prazer na asepsia da norma e da ordem instituídos. Então, como a gente vai colocando naquilo que está instituído, né, de forma asséptica, um pouco desse prazer daquilo que a gente constrói, inclusive, por meio da pesquisa, nessa relação universidade-escola, e que tem essa premissa de levar prazer ao ensinar a aprender. É olhar de outra forma, é olhar com um olhar não acostumado, não acomodado, porque você vai se lançar diante de algo que não era sua prática há algum tempo. Isso permite, enfim, se colocar de maneira qualificada diante de um desafio. Mais um, por favor. Bom, faz-se necessário não perder de vista que a exigência democrática de práticas sociais e curriculares horizontalizadas interdita a proposição de receitas a respeito de procedimentos e ações, sendo necessário considerar que a especificidade dos diferentes espaços-tempos educativos exige que cada solução para o problema geral, que é do desenvolvimento de práticas curriculares de caráter emancipatório, seja local para que seja legítimo. Esse é um ponto bem importante para mim. Toda vez que a gente tem uma política curricular como o BNCC, a gente se incomoda em alguma medida com ela, porque a pretensão do nacional, a pretensão, né, universalizante do nacional, faz com que ninguém se identifique propriamente, porque ela não representa nenhum território em específico quando ela tenta, né, representar ou contemplar todos. Ela perde todas as características locais relevantes. E quando eu desinvisibilizo, sempre tem um autor e um local, um contexto, um território. Então, essas coisas vão ser muito importantes para a gente contrapor um discurso de quem quer a melhoria da educação nacional e apresenta a BNCC como texto, da gente que vai também desejar a melhoria da educação nacional, mas sabe que isso não se faz dessa maneira ingênua de, enfim, escrever um texto e colocar como, né, paradigma, ponto de chegada para todos deverem, né, chegar lá, e isso é uma coisa que a gente vai tentar, de alguma forma, tensionar. Mais um. Acho que pode... não sei se estava repetido. E não foi. Esse. Muito obrigado. Bom, o que eu acho bom, inclusive para pensar esse movimento que vocês estão tendo na escrita da proposta curricular e tendo a Malu como assessora, é justamente a ideia de trazer essas propostas, aquilo que a gente tem materializado na prática, para os textos oficiais. Ou seja, não é porque a gente vai fazer uma defesa daquilo que as escolas têm produzido enquanto experiências que a gente vai deixar de se preocupar com o que virou texto oficial, com o que virou currículo, com o que virou documento considerado, né, enfim, com uma certa legitimidade, uma certa estrutura de poder, né, hierárquica, inclusive. Por quê? A Inês diz: de certo modo, as propostas curriculares já são produtos de diálogos entre o pensamento hegemônico, as demandas das práticas, as condições políticas e sociais concretas de sua produção. A ampliação da pressão das práticas emancipatórias sobre elas pode, nesse sentido, contribuir decisivamente para a legitimação em textos de práticas e abordagens hoje marginais. Ou seja, hoje a gente não vê, há 2 anos a gente não via talvez a possibilidade de ter não só as situações desencadeadoras de aprendizagem, mas algo maior, como a OPM, como um projeto de extensão e uma relação forte
entre universidade e escola materializado numa proposta curricular. Mas é justamente o fato dessa pressão ter sido colocada e da ampliação da pressão por meio de pesquisa, por meio de diálogos estabelecidos com o que se produz dentro da universidade, com aquilo que se produz fora, que hoje a gente vislumbra isso para o município de Piraquara, por exemplo. Ou seja, no horizonte está a materialização dessa proposta. Então a gente não deixou de descuidar desse aspecto. A gente quer olhar para as práticas, mas o texto também está no horizonte, o texto oficial. Joia. Aí, para a gente terminar essa parte, que é o ponto 2, eu trouxe algumas definições para a gente pensar as autorias. Porque, vejam, isso tudo tem a ver com uma dimensão muito política de que, se os professores e professoras têm o seu trabalho invisibilizado, eles também são sujeitos ausentes ou inexistentes de uma certa produção. Tanto que quando as obras da sociologia das ausências das emergências começam a aparecer na Europa, elas sempre são olhadas desses dois pontos de vista. Quais são as práticas produzidas como ausentes e quem são os sujeitos responsáveis por essas práticas? Porque muitas vezes eu invisibilizo a prática porque eu quero invisibilizar o sujeito. E a gente vive um movimento no Brasil, não é segredo para ninguém. Em São Paulo agora a gente vive algo que começou aqui no Paraná, de invisibilização contundente da qualidade dos trabalhos pedagógicos dos professores da rede estadual e uma tentativa insidiosa de substituição da inteligência do trabalho docente. No ano passado, em abril, nosso secretário de Educação, que vocês conhecem muito bem, veio ao público dizendo que as salas de aula da rede municipal de São Paulo estavam superlotadas, com 44, 46 alunos no ensino médio, e que esse problema, aliado à falta de tempo e recursos para que os professores elaborassem suas aulas, estava sendo um problema crucial da educação. Como se resolve esses dois problemas? Sala de aula superlotada, para mim, desmembrando, criando novas, abrindo concurso público para a contratação de mais pessoal que possa ser necessário. Professor sem condições de elaboração do seu próprio material, assegurando 1/3 da jornada para atividade, para que eles possam, usando o tempo, usando a própria jornada, preparar os seus materiais, corrigir as suas atividades. Bom, eles discordam de mim e por isso eles contrataram pessoas que preparavam os slides que os professores usam ainda para ministrar suas aulas. Essa situação hoje está no limite do aceitável, porque a lógica de controle só piorou do ano passado para cá, porque agora se instituiu um sistema digitalizado, que é conhecido na rede como BI, em que você consegue localizar a aula daquele professor. Então, se ele está no 17º dia de aula, ele tem que estar usando o 17º slide. Se ele não está, se ele está atrasado, significa que o trabalho pedagógico não está contente. E isso está gerando indicadores de acompanhamento da qualidade do trabalho dos professores. O que é terrível. Um projeto como o APM vai perdendo espaço de acontecer porque os professores estão cada vez mais preocupados em dar conta desse tipo de demanda. E vendido numa lógica de que é para solucionar o problema, quando, na verdade, quase que não dialoga. Por mais que tenham professores que olham para isso e veem, de fato, uma solução, porque já estão muito sobrecarregados, porque já estão com condições indignas de trabalho mesmo. Bom, quando eu desinvisibilizo, então, eu estou pensando nesse sujeito, o professor, que está tendo o seu trabalho invisibilizado. Então, ele próprio está sendo visto como alguém, um sujeito ausente, como diz a teoria. Quando a gente desinvisibiliza, eu tenho, primeiro, que refletir sobre quem são esses sujeitos, pensantes, praticantes dos currículos, o que nos remete a essa ideia de autoria docente. E o segundo, quanto essa noção está assegurada no reconhecimento de que tais currículos, chamados de pensados praticados, são legítimos referenciais curriculares. Então, vejam, isso para mim é uma das ideias mais importantes. Quando a gente olha para o que faz um professor em sala de aula, essa prática, com o seu devido registro, com a sua devida sistematização, ela é um legítimo referencial curricular. Muitas vezes a gente acha que o legítimo referencial curricular é o texto do documento. Mas o texto do documento, já citei lá a Maria Luísa Susequinde, ele é impossível de ser prática. Ele é só texto. E ninguém lê o texto.
Agora, se eu leio o que a Andrea fez na sala de aula dela, se eu leio o enunciado das SDAs que a Cione usou, eu tenho parâmetros melhores, referenciais mais legítimos para conduzir minha prática em sala de aula. Porque aquilo é diferente do texto descritivo das habilidades que eu tenho que desenvolver, né? É prática, é experiência, é relato a partir disso. Então, tem a ver com assegurar essa noção para a gente. Mais um. Bom, para mim, a noção de autoria docente está fortemente vinculada ao que eu chamo de profissionalização da docência. Teve, inclusive, uma dissertação de mestrado na UFRJ, que foi publicada a partir dessa ideia e cita alguns trabalhos meus falando de como a gente precisa se preocupar cada vez mais com a desprofissionalização da docência. Toda vez que querem atacar a docência, eles destituem a nossa capacidade intelectual. É justamente a nossa capacidade de produção do nosso trabalho. Então, vejam, isso está acontecendo no estado de São Paulo sobre os slides, é tirar da nossa alçada, da nossa mão, a capacidade intelectiva de produção. Porque quem melhor do que eu, que estou com os meus alunos, pode elaborar uma atividade para eles? Pode saber quais tempos são apropriados para... Eu tenho professoras nas matérias de estágio que eu acompanho que vêm ao IME relatar situações, sim, escabrosas, a ponto delas chorarem, se emocionarem e dizerem: não sei o que eu faço para dar conta, porque eu sei que a gestão está produzindo dados para dizer se eu estou atrasada ou não em relação aos slides, mas se eu só for no ritmo dos slides, eu sei até os alunos que eu deixo para trás. Eu sei o nome. E se eu sei o nome de antemão de quem eu vou deixar para trás se eu der sequência nos slides, como é que eu posso fazer isso e dormir bem à noite? Como que eu posso ignorar? Se eu sei quem são esses sujeitos antes mesmo de passar por cima deles com os slides. Então, sempre que querem destituir essa nossa capacidade docente, né, do nosso trabalho, que diz respeito a essa dimensão criativa, criadora, é para isso que vão olhar. Isso não é à toa. Vejam que nós somos a única categoria profissional que tem direito a algo como a lei do terço, uns 1638 ou 738. Se eu não me engano, de 2008, que é uma lei do Haddad, que ela é conhecida como lei do piso, mas, na verdade, o nome é lei do piso, mas ela foi conhecida nas redes públicas como lei do terço, porque ela diz que para cada 3 horas trabalhadas na docência, uma tem que ser fora de sala de aula. Nós somos a única categoria profissional que faz jus a algo assim, pela percepção de que nós somos também a única categoria profissional cujo exercício da profissão não pode se dar integralmente no seu local de trabalho, na interação com os estudantes. Se eu estou o tempo todo com os estudantes, quando que eu preparo? Quando que eu corrijo? Quando que eu elaboro? Eu preciso dessa hora separada. Mas, se vão preparar os slides para a gente, se vão preparar as provas para a gente, porque São Paulo agora já faz isso também, se os sistemas já corrigem as provas para a gente, que é o próximo passo que eles estão anunciando na Secretaria Estadual de São Paulo, para que a gente vai precisar de um terço? Cada vez menos isso vai ser necessário, justificável. Então, a gente está num embate fortemente político, dizer da profissionalização da docência. E quando eu penso nisso, a gente precisa dizer por que é necessário que a gente se responsabilize pela criação, por essa parte autoral, de dizer, eu preciso elaborar, eu preciso corrigir. Porque, assim, claro que eles não pensam em todas essas questões, mas e os meus alunos que têm algum tipo de deficiência? Que tem algum tipo de deficiência que ainda não foi laudada, porque claro que eles vão argumentar que a partir do momento que tem o laudo, o sistema ou os especialistas contratados podem elaborar. Mas aí você pode contra-argumentar quantos que estão nas escolas públicas que ainda estão em processo há anos para obterem seu laudo. Vai fazer o quê? O sistema vai tratar como? É preciso gente, é gente com gente, e precisa de gente com inteligência. Para a gente argumentar em torno disso, a gente precisa dessas experiências. Senão a gente vai ser cada vez mais desprofissionalizado. Né? Já falo, inclusive, dessa expressão, né? Uberização da educação. Você tem aplicativos em que você aciona e o professor vem dar aquela aula pontual, vai embora e você não tem nenhum vínculo. Né? Imagina, como a gente faz um projeto como a OPN acontecer num cenário desse, né? Com um vínculo tão precário. Bom, e aí isso está ligado, como eu vinha dizendo desde o início, com esse estigma de que nós somos os executores do currículo. Né? Ou seja, o professor executa. Quem elabora é o sujeito que está no MEC. Quem pensa o currículo é o sujeito que está no MEC.
para a gente se alinhar dentro dessa proposta e entendê-la como coesão, como uma proposta com coerência, a gente precisa argumentar também que não tem quem pensa e quem faz currículo. Tem quem pensa, faz, tudo junto, e somos nós. Muito obrigado, né? Professores e professores da educação básica. Quem está lá, está no máximo escrevendo um texto. E tem lá seu valor, mas não é o desse, né? Porque por meio desse tentam deslegitimar um pouco mais o nosso espaço, que é o que eu terminei aqui dizendo no slide. Mais um. Bom, trouxe 2 trechinhos, mas eu vou deixar depois para vocês lerem com mais cuidado. Eu vou só olhar para os grifos. Que esse é bem bom, na verdade. Porque fala desse cenário, né, de cada vez mais nós, professores, estamos sendo tratados como incapazes de lidar de forma responsável e competente com o exercício da nossa profissão. E aí, lá adiante, a gente vai dizer, essa autora, Sumaya Matar, vai dizer que é preciso a real valorização das nossas plenas capacidades para para organizar e gerir nossa atuação, né, com autonomia, ainda que sempre relativa, de forma competente. E a própria Inês vai defender a autoria no campo curricular, vai definir a autoria no campo curricular como produção autônoma, original, criativa e autêntica dos sujeitos que possuem a necessária autoridade para fazê-lo. Quer dizer, eu posso olhar para os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo nessa perspectiva, né? Quer dizer, quando eu passo um percurso que é criação minha, né? Eu lembro das SDAs da Jo, né? Que você apresentou na formação. Quando você faz esse percurso original, criativo e autêntico, você está argumentando em função de uma noção de autoria muito forte e que vai, em contraposição, nos levar ao embate com essa ideia da desprofissionalização da docência, porque eu preciso desse tempo. É só conhecendo o repertório cultural dos meus alunos que eu consigo formular um enunciado que eles se identificam, que eles veem como razoável para responder, que eles vão, né, tomar como algo identificável numa aula de matemática. Enfim, mais um. E agora a parte que eu gosto. Não que eu não gosto de todos os outros, mas, enfim, acho que eu gosto mais dessa. Como mobilizar esse referencial teórico e como desinvisibilizar? Mais um. Vou entrar nessa terceira parte, que são as práticas de extensão e pesquisa, e contar desse projeto. Né? Sione, Jo, Andréia podem falar um tanto mais, né, sobre ele. Não me deixam mentir sozinho. Mais um, por favor. E ele está descrito também em outros textos que foram publicados no Enem, no Encontro Nacional da Educação Matemática. Eu vou deixar para vocês. Mais um. Joia. Como a gente tem pensado isso no âmbito da formação? É um exemplo concreto que eu gostaria de pensar com vocês. Com esses professores, Carla Pompeu, da Federal do Triângulo Mineiro, e Matheus Queiroz, do Instituto Federal de Alagoas, a gente vem conduzindo um curso de formação de professores da EJA desde 2021. A gente começou em 2020, mas nesses moldes que eu vou contar, a primeira é de 2021. A gente encerrou a 4ª edição há alguns sábados, né? No último sábado de novembro. Bom, é um curso de extensão de 70 horas, na modalidade, né, de atualização. A ideia é que a gente se reúne de 3 em 3 sábados e a gente tem uma média, a gente sempre tenta garantir, né, uma média de 2 professores por estado brasileiro, com 19 estados participando das últimas edições, sendo que de uma para outra, embora a média dos 19 estados seja sempre a mesma, eu vou mostrar que variam os estados de participação. E a gente tenta construir isso que eu estou chamando de uma comunidade de partilha ou de compartilhamento, falando da centralidade dos currículos pensados praticados a cada encontro. Uma das questões nas quais a gente mais se apega é o fato de que nós não temos referenciais curriculares nacionais para a EJA. Então, para o bem e para o mal, quando os professores chegam à EJA, eles chegam sem essa definição diretiva do que eles vão fazer. Isso pode ser um problema, dado que eu não posso reproduzir os 12 anos da escolarização básica no máximo 3 da EJA, então é um problema de seleção e priorização curricular, que muitas vezes leva professores, inclusive, a infantilizar as práticas, porque a gente traz o repertório que a gente tinha da formação com as crianças. Mas qual é a ideia?
que, se a gente tem, por um lado, este problema, por outro, também é muito rica a multiplicidade de práticas que as pessoas vão criando por aí. Ou seja, modos próprios de ensinar matemática que vão dialogando com uma certa liberdade curricular. Se eu não tenho a direção tão estreita de um currículo prescrito, isso dá uma certa autonomia para criar de maneira autêntica, como dizia aquele slide anterior. Então, a gente vai se apegando a isso. A gente tem uma série de leituras que a gente faz ao longo da formação, vídeos que a gente assiste, atividades e discussões que a gente promove com todas essas turmas ao longo dos 4 anos, mas uma atividade central é que, a cada sábado, 2 professores de regiões diferentes do país apresentam suas práticas. E aí, durante 30 minutos, Cione e Jocelyn tiveram a oportunidade de participar desse momento, apresentaram o que elas fazem. Eu, inclusive, disse que foi o ano que a gente mais teve situações desencadeadoras de aprendizagem, participação do Paraná, certamente. Piraquara, lá em cima. Teoria da atividade, porque outro professor chamado Fernando, também já nos seus últimos anos de EJA, né, porque ele está prestes a se aposentar, apresentou também. Então, a gente vai e descobre um outro professor, num outro contexto do Brasil, região sudeste, que está lá trabalhando também com a teoria da atividade para dar aula de matemática na EJA. Então, essas coisas vão acontecendo, eu vou contar um pouquinho para vocês adiante. Mais um. Esses são os estados que têm participação, vejam que vai mudando, né? Então a gente tem sempre uma média de participação de 19 estados, e esses são 2021, 22 e 23. O de 24 eu ainda não tenho aqui produzido, mas em breve ele vai estar ali do ladinho, né, desses estados. A nossa pretensão é chegar mesmo ao Brasil todo, para, enfim, essa troca se multiplicar e para que a gente tenha, né, possibilidade de ouvir os professores dessas outras, né, desses outros estados e municípios apresentando aquilo que eles sabem. Enfim, quem viveu sabe, mas eu posso contar para quem não viveu que a troca de sotaques é maravilhosa. Isso é uma coisa fantástica. Em 5 minutos de formação, você ouve sotaque de todas as regiões do país. É muito especial. Eu sempre digo, inclusive, para quem me conhece, que é o projeto que eu me dedico, que eu vejo mais sentido, assim. E esse projeto, como a Malu disse no início, recebeu um prêmio da Fundação Carlos Chagas como um projeto de inspiração para a formação inicial e continuada de professores. É um troféu que eles entregam para 3 práticas a cada ano, e eles constituem 3 entregas, né? Uma primeira que é desse troféu, uma segunda que é um valor de R$30 mil para 3 experiências premiadas, e um terceiro que é o texto que conta a narrativa, que foi o texto que eu submeti, publicado no caderno, na coleção de cadernos da Fundação Carlos Chagas. E essa experiência foi selecionada. Bom, mais um. Eu vou contar para vocês 3 práticas para vocês terem uma dimensão mais concreta daquilo que a gente ouve ao longo da formação, para a gente ter uma ilustração do que eu estou tentando dizer quando eu vou argumentando sobre desinvisibilizar, sobre currículos pensados praticados e sobre o que a gente pode constituir em termos de currículos para a EJA no Brasil. Primeira delas, do próprio José Matheus Queiroz. O Matheus é super interessante porque ele foi membro da primeira turma de participantes do curso. Ele entrou como professor. Do 2º para o 3º ano, nós o convidamos para fazer parte da equipe de coordenação. E ele topou, inclusive fez um trabalho, os meninos o conhecem, é uma pessoa muito, muito querida. E ele trabalha no Instituto Federal de Alagoas, no que eles chamam de EJA-EPT. A EJA-EPT é uma EJA integrada com curso profissionalizante. Então, imaginem, lá em Maragogi, que a gente também brinca entre a gente que o sonho de consumo é fazer uma viagem percorrendo os lugares das pessoas que a gente vai conhecendo. Ele está lá em Maragogi com essa turma de EJA, que é uma turma que faz o seu ensino fundamental e médio, posteriormente, vinculado a um curso de profissionalização em bar e restaurante, que era essa turma em específico. Tem outros cursos, outras temáticas de profissionalização, mas esses em específico são 26 alunos de bar e restaurante. Lá, cumpre dizer também, né, vocês sabem que o turismo é muito forte, então cursos como profissionalizante em bar e restaurante, profissionalizante em turismo, são os mais procurados. Então, era uma turma cheia.
desses 26 alunos que ele tinha na EJA lá. Eu trouxe 3 práticas, essa é a primeira delas. O que ele faz com esses alunos? Ele, primeiro, entrega para esses alunos o valor da arrecadação anual do estado de Alagoas. O estado de Alagoas recebe esse valor de arrecadação total no ano. Como vocês distribuiriam esse valor entre cada uma das pastas da administração pública? Aí ele explica para os alunos algumas dessas pastas que vocês podem ver aqui, porque algumas são conhecidas, né? Saúde, educação, segurança, assistência social, cultura, esporte. Mas tem, por exemplo, às vezes os alunos querem saber qual é a diferença entre saneamento e gestão ambiental. Às vezes eles querem saber, né, o que são os encargos especiais, vou falar deles já já, né? Habitação e urbanismo, qual é a diferença? Né? Então ele vai explicando cada uma delas e pergunta para os alunos: se vocês tivessem que dividir esse orçamento do estado de Alagoas nas diferentes áreas da administração pública, como vocês fariam? Aqui é ele explicando as diferentes pastas do governo e os alunos divididos em grupos. Aqui são as divisões que os alunos produziram. Vejam que é muito sintomático. Existem várias percepções de uma distribuição quase que homogênea, né? Então, imagina quanto esses alunos não se surpreenderam quando eles viram a realidade, né? Mas olha, esse aqui, por exemplo, acho que é um dos mais homogêneos, né? Esse aqui, acho que tinha um que eu cobri. Não, é esse aqui mesmo. Super homogêneo. O grupo olhou, discutiu e pensou, bom, vamos dividir, né? Todas as pastas são igualmente importantes, então dentre essas que a gente priorizou, todas devem receber mais ou menos a mesma quantia. Aí ele entrega para os grupos 3 peças orçamentárias. Uma cópia do PPA, Plano Plurianual, uma cópia da LOA, Lei Orçamentária Anual, e uma cópia da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Alagoas. E pede para os alunos acharem lá, nessas 3 peças, quanto que o governo de Alagoas projetou gastar naquele ano para cada uma das áreas. E aí ele também produz com os alunos uma tabela que ele entrega pronta. E a tabela que ele entrega pronta é a função, a pasta da administração pública, o quanto eles tinham de orçamento total do estado de Alagoas, desculpa, e eles preenchem quanto eles descobriram que gasta com educação, com saúde, eles vão preenchendo. A última coluna, eles fazem a divisão para encontrar posteriormente qual foi o percentual do orçamento estadual dedicado naquela pasta, naquela área. E, por fim, isso são 4 aulas. Na última aula, ele finalmente constrói o gráfico com os alunos, que são esses que vocês viram, e mostra o gráfico real. Vejam, muitas coisas surpreendem os alunos nesse momento. E ele termina a prática dele pedindo que os grupos escrevam o que mais surpreendeu. Quando você, por exemplo, estava nesse grupo que pensou uma divisão homogênea. Você entendeu com o seu grupo que educação é tão importante quanto saúde, segurança, né? E aí, portanto, tudo deve ter o mesmo investimento. Aí você pega esse gráfico em que saúde e educação regulam, são menores do que a segurança. Aí os alunos, obviamente, perguntam, né? Mais uma vez sobre previdência, por que é tão alto, e se surpreendem quando eles descobrem o que significa encargos especiais. Porque eles olham para esse montante, né, e pensam, mas isso é o quê? Né? E ele vai discutir, porque ele pede primeiro que os alunos pesquisem, e eles descobrem que isso tem a ver com a tal da dívida pública. E ele vai conduzindo a aula de modo a perguntar para os alunos, o que é a dívida pública? O que vocês acham que é? Porque, no final das contas, o nosso Estado está pagando mais encargos especiais do que investe em educação e saúde. Então, qual é o significado disso? Como vocês se sentem assim? E aí ele registra as respostas dos alunos que entregam por escrito para ele e constitui um trabalho que eu considero belíssimo. Assim. Escolhi esse para trazer porque, primeiro, é um trabalho da região Nordeste, embora tenha mais um, que eu vou mostrar, mas é um trabalho que lida com as questões de tratamento da informação. O foco dele está nitidamente sobre essas questões, né? Tratamento da informação, uma certa educação estatística, com uma dose muito boa de um desenvolvimento de uma percepção crítica,
né? Quer dizer, como que a gente se apropria disso? Depois eu fiz o mesmo trabalho com o Matheus numa formação de professores que eu fiz na rede municipal de Guarulhos. E eu tive uma turma só de professores de EJA de Guarulhos. E a gente descobriu que é muito parecido com o estado de São Paulo, sem essa distribuição. Então a gente ficou sonhando, assim, um dia talvez fazer uma comparação a nível nacional em que alunos de diferentes turmas possam contar suas percepções, né? Qual será a do Paraná? Aí a questão, esse é o primeiro. Vou passar mais um. Essa vocês conhecem. Cione e Josimara conhecem a Ludmilla, que é uma professora de João Pessoa, na Paraíba, e que vai para uma outra área. Escolhi o Matheus por conta do foco no tratamento da informação. Escolhi a Ludmilla por conta da introdução à álgebra. Vejam, ela atende na escola dela pessoas que vêm dessa realidade. Dentro dessa realidade, eles têm a Ascari. A Ascari é uma associação de coleta que os próprios moradores, né, constituem e que é responsável pela subsistência básica deles, como catadores, como pessoas que reciclam, mas que trabalham sobretudo com lixo e resíduos sólidos. Bom, nesse contexto, ela cria algumas questões para conduzir o trabalho com esses adultos. O que eu acho fantástico primeiro ela pede que todos eles tragam latinhas e sacos de lixo. Ela imprime numa folha de sulfite um sinal de igual grande e dá um sinal de igual para cada um dos grupos. Como todos eles trabalham com reciclagem, lixo e resíduos sólidos, eles não têm dificuldade de trazer muitas latinhas. Então eles trazem, ela constitui o grupo, aí os grupos, aí ela lê com eles. 2 agentes de coleta de materiais recicláveis do bairro São José, João e Luísa, costumam recolher latas nas redondezas. O material coletado é entregue na Ascari JP, que é essa associação de coletas que os alunos dela participam, são associados. Então, já tem um critério bom de identificação aí, porque quando eles veem Ascari, eles já faz parte do cotidiano deles. Uma associação de coletores. Problema 1. João e Luísa coletaram a mesma quantidade de latas. João entregou 4 latas e uma sacola. Já Luísa entregou 13 latas. Quantas latas havia na sacola? Quando ela lê isso com eles, ela pede que cada grupo monte a situação para ela ver. Então, imagina, ela leu isso com eles e eles têm sacos de lixo, latinhas e o sinal de igual, grande lá. Ela ensina o que ela entende, espera da utilização do sinal de igual, e ela passa nas mesas dos grupos, olhando o que eles estão montando. Num primeiro momento, ela diz que eles não têm dificuldade de montar essa situação. Então, o João trouxe 4 latas e uma sacola. Eles enchem uma sacola de ar, dão um nó, saco de lixo, 4 latinhas, o sinal de igual, 13 latinhas. Aí ela passa, vê se todo mundo acertou. Nesse primeiro momento, todo mundo deu conta. Aí ela diz, agora, no material que vocês montaram, como vocês descobrem quantas latas tem dentro da sacola? Algum tempo vai, até que alguém sugira em cada um dos grupos. Bom, se está igual, você pode tirar 4 latinhas de um lado e tirar 4 latinhas do outro. Aí vai ficar saco de lixo igual a 9 latinhas. Alguns demoram para se convencer de que é só fazer isso, né? Do tipo, mas é só fazer isso? Assim, tem saco de lixo, 4 latinhas é igual a 13 latinhas. Então, se eu tirar 4 de cada lado, tá igual? Aí ela vai contra-argumentando, dizendo sim, tá? Né? Porque você está fazendo a mesma coisa dos dois lados. Então, a relação de igualdade se mantém, está preservada, segue estabelecida. Você pode fazer isso, eles resolvem. Num segundo momento, Luísa coletou 7 latas. João coletou 2 latas e mais algumas que estão na sacola. A quantidade de latas de Luísa e João são iguais. Quantas latas há na sacola? De novo, mesma situação, só que agora ela joga com lados diferentes da equação. Problema 3. Agora a Luísa tem 2 sacolas e uma lata.
João tem uma sacola e 6 latas. Sabendo que eles coletaram a mesma quantidade, o número de latas na sacola é sempre o mesmo, quantas latas há em cada sacola? Porque agora ela quer introduzir a ideia de que eles podem tirar a sacola. Faz sentido? Porque agora eles têm 2 sacolas de um lado, uma do outro, latinhas de um lado, latinhas do outro. Eles olham para aquilo montado e eles pensam: posso tirar uma sacola de cada lado. Para alguns, isso é algo que já começa a ser estranho, né? Porque assim, vai preservar mesmo a relação de igualdade? E ela insiste, sim, porque o número de latinhas dentro da sacola é o mesmo, o enunciado está dizendo. Pode tirar e aí vai preservar. Agora tira as latinhas e aí vai sobrar uma sacola igual a tantas latinhas. Por 2 semanas, João coletou a mesma quantidade de latas. Na primeira semana, ele tinha 3 sacolas mais uma lata. Na semana seguinte, 5 latas e uma sacola. Quantas latas havia em cada sacola? Lembre-se que há a mesma quantidade em cada sacola. Bom, monta com eles, resolve. Isso tudo ela leva de 2 a 3 aulas para fazer. No segundo momento, ela pede que eles desenhem a situação que eles montaram. Aí eles vão desenhar. Então, imagina, eles montaram lá essa primeira que era sacola mais 4 igual a 13. Aí alguém pergunta na sala: ah, professora, ao invés de desenhar 13 latinhas, eu posso colocar o número 13? Ela fala: ótimo, pode, né? Com certeza, deve. Mas, se você for colocar o número 4, coloca um mais entre o desenho da sacola e o 4 que você vai colocar, só para não ficar sacola e um 4, assim, né? Junto um do outro. Aí eles colocam, desenham um saco de lixo, mais 4 igual a 13. Aí, no último momento, ela diz: agora vocês podem trocar esse desenho do saco de lixo por X. E aí vários se sentem enganados e surpreendidos, porque eles dizem: ah, era isso? Não acredito, eu aprendi. Sabe? Não, sabe, quase pela resistência própria do aluno da EJA, que achava que não era para ele, que não era capaz, e ele descobre meio na surpresa que ele foi pego, né, por uma prática muito boa. Concordam? De novo, tem território, eu não enfatizei isso no Mateus, né, mas eu vou trazer isso depois, talvez ao final. Tem território, que é um contexto. Assim como ele dialogava com a questão do orçamento do estado dele, aqui tem uma questão contextual, de você estar numa turma de pessoas que lidam com esse cotidiano. Para quem a ideia das latinhas do lixo foi familiar, a ideia da Ascari como associação foi familiar. Então, de novo, tem território e tem autor, né? Tem autora, tem uma pessoa que pensou nisso. E é um exemplo também de algo que foi desenvolvido ao longo de um mestrado, né? Bom, finalmente, a Jo e a Cione puderam ouvir de primeira mão. Estão ouvindo agora eu contando a história da história. Aqui uma foto que ela trouxe também, né, do trabalho. E a última. Esse elas não conheceram. É da turma de 2022, Sérgio Lima. Que, inclusive, é um professor que sofreu muito por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul, nessa cidade de Tramandaí. Ele dá aula no ensino médio da EJA, e ele vinha se queixando que, há muito tempo, a questão do cálculo dos volumes dos sólidos para ele era uma coisa sempre difícil de fazer na EJA. Ele dizia que, por mais que ele tentasse diferentes abordagens, os alunos sempre encontravam resistência na hora de interpretar as fórmulas de volume. Ele dizia, por exemplo, o volume da esfera, nossa, super distante daquilo que os meus alunos podem se apropriar. Até o momento que esse incômodo vira uma prática dele e ele lança um desafio para os alunos deles reconstruírem a malha do centro histórico da cidade de Tramandaí na forma de uma maquete. Mas ele diz para os alunos: a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque como cada um de vocês vai ficar responsável por um prédio e uma região, todo mundo tem que garantir que a proporcionalidade com o real exista e seja correta. E mais do que a proporcionalidade com o real, a proporcionalidade de todos os sólidos que a gente for construir, porque senão a maquete vai ficar toda desigual, né? Cada um vai trazer um, na hora que a gente montar não vai dar certo o centro da cidade. Lança esse desafio e começa a explicar proporcionalidade, um pouco, né, eu até coloquei propriedades volumétricas, para usar a mesma expressão que ele usou, porque ele foi tratando do volume não como uma coisa isolada, mas assim,
o volume para garantir a proporcionalidade. E aí ele chamou de propriedades volumétricas. Bom, uma coisa que eu acho riquíssima, ele disse que ele tinha alunos com diferentes trabalhos, empregos, habilidades. Uma mulher, por exemplo, que trabalhava com biscuit e era excelente no que ela fazia, e desde o primeiro momento ela perguntou: professor, eu posso construir o meu prédio de biscuit? Da mesma forma que um sujeito, é que aqui não dá para ver e eu não peguei o dele, tá lá no fundo. Da mesma forma que um sujeito que trabalhava numa oficina de manutenção, conserto e, tinha uma terceira palavra, de portões. E ele manipulava alumínio, manipulava várias coisas, e ele falou assim: nossa, professor, no meu trabalho vai ser bem fácil de fazer isso, posso trazer? Aí o professor disse: claro, né, pode trazer, fica à vontade para fazer da melhor forma que você considerar. E o último que trabalha com madeira, porque era marceneiro. Eu gosto de dar esse destaque porque ele soube, de alguma forma, ainda que a comanda fosse a mesma para todos, reconhecer e valorizar diferentes habilidades e trajetórias profissionais deles, estimulando isso, inclusive. Dizendo: bom, se é assim que você sabe, traga assim, porque certamente vai contribuir. E essa é a foto da turma dele com o trabalho do Centro Histórico da cidade reconstruída, com pouquíssimo erro. Quando ele apresenta, ele diz: olha, foi muito bom, porque à medida que eu ia avaliando, os próprios alunos que erraram um pouquinho já sabiam. E eu chegava na frente da maquete deles para avaliar e dar a minha nota, e eles já diziam: poxa, professor, mas foi por pouco, né? E ria, assim. Eles diziam: isso era muito bom, porque não foi uma coisa que eu tinha planejado, mas foi uma coisa que eventualmente aconteceu. Porque como eles olharam para tudo, aí eles vinham, né? Nossa, o meu prédio da Cione tá ali, né? Tá parecendo se respeitar a propriedade, né? A proporcionalidade um do outro, mas aí você coloca o da Andréia do lado, da Andréia tá maior, tá menor, tá esquisito. Quando eu passo no centro da cidade, eu vejo que não é assim, né? Então, eles próprios, na hora que ele ia passar com a prancheta, já se manifestavam, falavam: professor, sei que foi um pouquinho para mais, né? Foi um pouquinho para menos. Aí eu disse no dia da avaliação dele, em 2022, quando ele apresentou, eu disse: na foto não dá para a gente perceber, né, quais são, mas eles conseguiram. Então, tem uma riqueza até do ponto de vista da avaliação, do retorno que ele foi dar para esses alunos, porque de alguma forma eles já estavam se autoavaliando. E quando eles se autoavaliam, a função dele podia ser muito bem mediar e conduzir essa reflexão para pensar: mas o que será que você errou? Né? O que será que você calculou que gerou esse erro? Foi uma coisa do material? Foi uma coisa na hora de montar? Foi na hora de planificar para montar? Né? Porque alguns passaram por isso. Enfim. E, de novo, território, né? Um no governo do estado, a outra na cidade, com moradores de uma comunidade bastante vulnerável que trabalha com a coleta e com reciclagem, e agora o professor Sérgio com a reconstrução do centro histórico, também, né, uma construção local, territorialmente referenciada. Joia. Mais um. Deixa essa pergunta para a gente pensar, né? Em que outras práticas de extensão e pesquisa nós, como universidade, desinvisibilizamos ou podemos desinvisibilizar aquilo que se pratica nas escolas? Porque essa é uma questão em aberto, né? Vejam, não é uma questão que tem uma resposta única, não tem um modo único de fazer. O que eu fui apresentando aqui é um exemplo de um curso de formação continuada em que a gente se beneficia muito, né? É engraçado porque sempre nos primeiros encontros a gente diz para os cursistas: olha, depende fundamentalmente de vocês toparem apresentar em algum momento, né? Porque não vai ser um curso expositivo tradicional, e para que ele funcione, vocês precisam topar o desafio de apresentar aquilo que vocês fazem. E isso vai, de alguma forma, atendendo, acho que casando bem com uma expectativa nossa de formação, que é assim: quando eu saio do curso, eu sei o que a Cione fez numa sala de aula de EJA, igual a minha, sabe? Com alunos com as mesmas dificuldades estruturais que eu enfrento no meu contexto, que eu acho que, em alguma medida, é até melhor do que eu dizer o que eu acho que, né, no meu lugar da universidade, dizer o que eu acho que as escolas deveriam fazer. Quando eu conduzi essa formação em Guarulhos, eu trouxe vários desses exemplos. Fui trazendo os exemplos, e a cada exemplo que eu trazia na formação, eu fazia duas perguntas para os professores, eles registravam, me entregavam, porque eu quero escrever sobre isso,
mas a gente discutia. E as duas perguntas eram: o que você já fez na sua prática, a que te remeteu à prática apresentada, e o que você ainda não fez, mas percebe ser possível a partir daquilo que você conheceu hoje? Podia fazer essa pergunta para vocês. Pensem. Né? Acho que a formação continuada, ela tem um pouco desse movimento, porque eu não estou lidando com pessoas que não têm a prática de sala de aula ainda, como na formação inicial. O licenciando ainda vai ter as suas primeiras impressões, seus primeiros contatos, percepções, mas o professor da formação continuada já tem muito, já tem as práticas dele. A todo momento eu perguntava: o que você já fez? Teve alguma coisa? Quando você ouve, aí eles diziam, né? Já trabalhei com maquete. Eu nunca fiz nada com maquete porque eu sempre acho que a proporcionalidade é complicada mesmo, eles se enrolam, mas com planta baixa eu já fiz muito. Já fiz do meu bairro, da cidade, da escola. Poxa, legal. Então, alguma identificação com aquilo que eu gostaria, você está estabelecendo. E o próximo passo? O que você ainda não fez, mas você percebe que é possível a partir desse exemplo, quando você ouve? Muitos respondem, no caso da Ludmilla, a questão da álgebra. Poxa, eu achei que a álgebra era intratável na EJA. Agora, ouvindo ela, eu estou pensando, talvez no meu... Já apareceu isso. Talvez no meu contexto eu não trabalhasse com latinhas e escolas de lixo, mas me dá uma ideia de bons materiais para levar para a sala de aula. E eu vejo que é esse papel da gente ir formando. Né? Quais são os outros? Porque eu acho que a gente precisa ir se munindo de repertório. Não precisa ser só desse jeito, não precisa ser só na formação continuada, enfim, para a gente pensar. Mais uma. Por fim, né, desinvisibilizar para quê? Eu coloquei esses dois parágrafos para sistematizar, né, para a gente encerrar, dizendo o seguinte: tornar públicos esses currículos pensados praticados de matemática por tais docentes nos permite inseri-los, aí eu relembrei aquela frase da Inês que eu li para vocês, com institucionalidade ampliada na tessitura social e, em particular, nas disputas que caracterizam o campo do currículo, o campo curricular. Vejam esses casos que eu apresentei. Agora, para mim, eles entram na disputa da prática de vocês, cotidiano. Agora, vocês conhecem. Agora, o cabo de guerra de vocês continua disputado pelo livro didático, pelas avaliações, pelos pais, pelos alunos, pela comunidade, pela direção, pela gestão, enfim, todo mundo. Mas tem a prática do Mateus, porque agora vocês sabem que isso é possível, vocês ouviram, não dá mais para desouvir. Vocês sabem que é possível uma prática na direção da Ludmilla, não dá para esquecer. Né? Então, isso passa a disputar essa ação curricular. E eu acho que é nesse movimento que a gente vai se formando. Se a gente recuperar lá aquele comecinho da minha fala, os 3 professores, uma de escola pública, eu esqueci de mencionar isso, uma de escola pública estadual, uma de escola pública municipal e o Instituto Federal, né, por si só. Passando nas 3 esferas, todas públicas. Então, como posso eu dizer que a escola pública não produz? Que é tudo homogêneo, se essas práticas estão lá. Que é tudo carente, se essas práticas estão lá. E melhor, se eu achar lá dentro práticas que são carentes ou práticas que precisam de aprimoramento, eu posso dizer, também está lá as práticas que podem ajudar essas a ser mais robustas, sofisticadas, promover mais aprendizagem. Veja esse exemplo. E eu acho que dá mais solidez para o argumento, porque a gente diz, olha, também é uma escola nas mesmas condições, também enfrenta as mesmas precariedades, também tem essa falta, aquela outra, os alunos também não estão sempre lá. Muitas das vezes o que a gente ouve na rede é isso. Né? Nossa, a frequência dos alunos é um problema. Né? Garantia, eu tinha um casal em Pinda na época que eu era secretário de educação, era marido e mulher, ele tinha 71, ela tinha 68, e ambos tinham um filho com síndrome de Down de 32. Então, eles se revezavam na EJA, porque eles queriam aprender a ler e escrever, mas eles não podiam deixar o filho sozinho em casa. Então, um dia ia ela, o outro dia ele. E isso me marcou profundamente, porque eu pensava, como que você constrói um projeto a longo prazo? Sobretudo para gente de matemática, que entra várias vezes, né? Como que você constrói? Às vezes tá ele um dia, aí justo o dia que você pôr é um dia que não tem aula de matemática, então você não vai vê-la, aí vem o dia dele de novo. Então ele avançou, mas ela não, ou o contrário. Então, quando traz um exemplo de uma escola pública, você está tratando da realidade, como ela é, para dizer, bom, tem caminhos, né? Tem possibilidades, dá para a gente encontrar.
Nesse sentido, o compartilhamento desses currículos contribui para que sejam reconhecidos seus autores como autênticos e legítimos referenciais curriculares, capazes de inspirar também outras práticas solidárias, críticas, criativas em diferentes espaços. Para a gente terminar, Júlio que está terminando, eu queria divulgar para vocês que esse ano eu comecei a fazer o Papo de Professor podcast, porque eu conheci muita gente especial ao longo desses anos todos, espalhados pelo Brasil, e eu não queria perder esses contatos, queria que outras pessoas ouvissem as histórias que eu ouvi, as práticas que eu tive contato e pude acessar, e eu criei o podcast como uma forma de levar essas conversas adiante. Em cada episódio, eu também converso com dois professores de regiões diferentes do país. Já tive o prazer de ter a Cione, já tive o prazer de ter a Jacimara lá. Vocês podem escutá-los, mas se vocês não tiverem a fim de ouvir mais o sotaque do Paraná, vocês podem escolher livremente, porque tem muitos outros. Cione e Jacimara sabem do que eu estou falando. Tem muita riqueza lá, muita gente com histórias assim super, né, desafiadoras e que mostram caminhos assim para gente, que nos inspiram mesmo. E a cada 5 episódios eu tenho feito um episódio especial com professores da universidade que estão de alguma forma dialogando nessa mesma sintonia. O primeiro foi com a professora Inês Barbosa de Oliveira, que era aquela, né, que eu usei como referencial nos primeiros slides, e o segundo dele, que é o mais recente que eu lancei, é com a ação Conceição Fonseca, que é uma das nossas principais referenciais na educação matemática na EJA. Né? Então, ouvi-la, acho que dá margem para ouvir os episódios depois entendendo por que isso é tão importante. Né? Ela diz, em particular, que a gente se forma na contação de causos. Né? E ela diz que esse é o modo próprio dos professores se comunicarem. Né? Quando você entra na sala dos professores e diz, nossa, eu fiz uma coisa na minha sala de aula que eu nunca mais vou repetir. Eu sei que eu nunca mais vou fazer isso. Isso é um aprendizado. É que muitas vezes a gente olha pela ótica do negativo e pensa, nossa, não aprendi, falhei. Mas, na verdade, é um aprendizado. Se eu sei que é algo que eu não vou repetir, que eu não vou mais fazer, eu tenho razões para evitar aquela prática. Então, ouvir causos é um jeito da gente fortalecer um repertório pedagógico mesmo, um repertório de bagagens, de possibilidades, de contextos. E a gente é muito atravessado por isso o tempo todo. Então, enfim, tenho tido relato de 2 professoras, uma professora Flávia Grossi e outra professora Terezinha Fumi Kawasaki, em diferentes universidades que têm usado, inclusive, nos cursos de formação inicial, com professores para, enfim, sensibilizá-los sobre outras realidades. Ouvir alguém que está no Amazonas, ouvir alguém, enfim, que está no Maranhão e que de barco demora 8 horas para chegar até a escola. Acho que isso vai mostrando como a educação pública é complexa, né? Vai alimentando esse repertório de coisas que eu fui trazendo. Se eu pude contribuir para isso hoje, já fico bem feliz. No último slide eu coloquei meu contato, e-mail, e agradeço muito pela atenção. Foi muito bom fazer essa conversa. Espero que vocês tenham dúvidas, comentários, para a gente esticar mais um pouquinho nessa boa prosa. Muito obrigado. Tenha vontade, gente, é uma conversa. Comentar, perguntar. Como eu disse, eu trouxe os livros para quem tiver interesse de adquirir também. Sim. Eu falei da tese, mas eu trouxe 2. Esse que é o da minha tese de doutorado e esse que é o de 20 anos de pesquisa, aliás, 20 anos do grupo de pesquisa em ética matemática da USP, que eu organizei. Tem uma entrevista linda minha comigo, dada a mim pelo Ibiratã, do Ambrósio. Então, é uma riqueza também. E claro que eu trouxe um preço muito abaixo da internet, que é para estimular. Eu pensei de fazer esse por 40, esse por 30, e quem quiser levar os 2 por 60. Perguntas, pessoal. Pode ser comentários também, sensações, discordâncias, identificações. Fez sentido? O que vocês acham? Eu acho assim que a tua fala me tocou bastante, no sentido de quando você fala da desprofissionalização
ainda que eu acredito que nós, de Piraquara, trabalhamos numa rede que ela vem engajando elaboração de proposta curricular, com a nossa participação, ainda assim, eu vejo que a gente está perdendo um pouco da nossa autonomia, quando a gente passa por um ciclo de formação onde, basicamente, a gente é levado a replicar planos de aulas prontos, ainda que não seja determinado. Mas, por outro lado, na correria do dia a dia da escola, hoje a gente não tem o terço todo, né? A gente consegue ter 6 horas na semana de hora de atividade, ainda assim, por vezes, por tantas demandas burocráticas que, pelo menos aqui, né, no Paraná, vem sinalizando o nosso trabalho, a gente acaba vendo naquele material a nossa salvação. Então, quando você me falava, eu lembrava de um plano de aula sobre frações que a professora aplicou. E eu dizia assim, da dificuldade, porque a gente acaba se remetendo ao tempo que era aluno para lembrar determinados conceitos. E a necessidade de revisitar, né, as frações para entender, para, de fato, você ensinar. E ali acabava sendo apenas a replicação daquele plano para dar conta daquele conteúdo, naquele currículo. Então, é uma coisa que me incomoda bastante, essa questão de a gente perder, né, essa autonomia. Como eu falo, eu venho de uma época que não tínhamos a hora atividade, turmas grandes, mas o planejamento saía ali, a sangue, suor e lágrimas, e a gente, Deus o livre, colocar o pé na sala do quarto ou quinto ano para ensinar fração, sem saber minimamente o que era fração. Então, isso me mexeu bastante. E a respeito de quando você fala das carências, seria em relação à questão da pobreza de propostas de trabalho devido a todo esse contexto que os professores vivem? Nesse sentido que aparece a carência dentro da sociologia? E, assim, dentro desse contexto, e também associada com uma ideia de insucesso, sabe? Então, tem uma coisa que a gente vê na realidade, que os alunos não estão aprendendo. Então, ela é um pouco respaldada por essa constatação para dizer que as práticas são todas homogêneas e carentes, né? Quando, na verdade, a gente precisa olhar para quais são essas práticas que têm produzido estes insucessos. E aí bate nas avaliações externas, que eu acho que vivemos um momento que impactou, pelo menos nós, no Paraná, principalmente, impactou bastante, inclusive com a implantação agora da avaliação em larga escala do Paraná. Então, a gente tem, além, né, do AEB, da Prova Brasil, a gente tem a Prova Paraná mais, e daí todos os anos, né, do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, passam por essas avaliações, e aí a gente sofre essa falta de coerência, porque daí você tem realmente, de fato, uma proposta curricular muito rica, como eu acredito que a nossa, ela tem a base da base curricular, mas ela não é a base, já por a gente ter uma visão contrária, né, à imposição que a base traz. Mas, por outro lado, a gente se vê engajado em preparar estudantes para aquele dia da prova, dar conta dos conteúdos. E detalhe, os piores dados conseguidos, os piores resultados, na matemática. E isso tudo acabou me mobilizando até para vir para a área da matemática, para estudar um pouco mais, porque a gente precisa, eu sou pedagoga, né, atualmente estou atuando como pedagoga, como ajudar esses professores com toda essa condição, né, de trabalho que eles têm,
a melhorar esses índices e contrabalançar isso, o que as avaliações externas pedem, um currículo um pouco mais bem elaborado, participatório, vamos dizer assim, né? Então, também um desafio para nós aqui. Sim. E aí é bom você ter trazido esse exemplo. Vou usar seu nome, Lívia. Lilian. Vou usar a sua fala como exemplo para pensar uma coisa que eu tenho trabalhado com os meus orientandos, que é uma perspectiva de trabalho na qual, se você assume esse referencial teórico, você sempre consegue articulá-lo com problemas de pesquisa muito distintos, do tipo, eu quero saber quais são as formas de produzir melhores resultados em avaliações externas, enfim, em avaliações de desempenho, de um modo geral. Eu posso olhar para quais são as redes e as escolas que têm produzido estes resultados para entender qual é o trabalho subjacente, né, realizado antes disso para fazer. Claro que a gente precisa, como você disse, de um olhar crítico para não ceder à lógica, né, dos resultados por si só. E isso é uma coisa problemática. Recentemente, o SAEB fez 30 anos, né? E várias pessoas do INEP gravaram entrevistas, inclusive o João Horta, falando sobre o processo de elaboração das provas, dos indicadores, dos itens e de como a gente ainda não faz uma boa leitura de resultados. E ele vai dando vários exemplos. Ele diz, do caso de Goiás, que em algum momento olhou para os resultados para ampliar os benefícios, os recursos dados para escolas bem pontuadas e diminuir como forma de punição os recursos dados a escolas mal pontuadas. Então, você tinha escolas muito bem equipadas que ganharam notas no laboratório de informática e escolas que não tinham, que permaneceram sem, né, por essa lógica de ampliar, né, os abismos entre essas realidades, quando o resultado devia desencadear uma outra ação, né? Eu olho para isso e penso, nossa, mas por que essa escola está produzindo esse resultado? Então eu vou lá e cuido disso. Outra coisa que ele disse é altamente problemática. Quando o governo federal define, por meio do INEP, as séries que vão ser avaliadas, ele diz que existia uma expectativa muito explícita entre os servidores técnicos do INEP que os estados e municípios iam entender que se o governo federal vai avaliar aquelas séries, então eles podem, de alguma forma, se desocupar e se desobrigar do trabalho de avaliação daquelas séries para aproveitar para avaliar outras. Ou, tem servidores que vão até mais além, como você disse no caso da matemática. Aproveitar o fato de que o governo federal vai avaliar em português e matemática para avaliar a cobertura e o alcance de outras disciplinas que compõem o currículo. E ele diz que essa foi a maior frustração desses 30 anos de SAEB. Por quê? As duas coisas foram frustradas, porque todos os estados e municípios avaliam nos mesmos anos de avaliação, porque de alguma forma querem melhorar o resultado na prova do governo federal e antecipam as provas dos governos estaduais, e os municípios fazem o mesmo movimento em escadinha, quando na verdade podiam aproveitar para olhar os anos que são lacunas, ou podiam olhar para outras disciplinas que permanecem avaliando em português e matemática. Então, eu acho interessante, porque não acho que isso tenha sido explicitado para a gente, enquanto sociedade, né, essa expectativa, porque senão minimamente a gente ia poder se alinhar para cobrar, reivindicar, se colocar no diálogo, né, com esses entes. Porque, bom, se vai avaliar o terceiro e o quinto, então a minha rede municipal pode avaliar talvez o segundo e o quarto, né, poupar o ano de ingresso e avaliar o segundo e o quarto. Se vai avaliar em português e matemática, o que a gente considera interessante para ser avaliado é português e matemática mesmo? Porque eu acho que o que não pode é fazer o movimento sem a reflexão, sabe? Porque senão a gente faz meio por inércia, né? Por fazer. Então, assim, é avaliado, assim, qual é a justificativa para que se avalie? E tem uma, né? E tem muitas, aliás, para se avaliar na língua materna e na matemática, em vários países. Por que isso? É isso que a gente quer, né, reforçar, coadunar, enfim. Acho que é uma questão boa para pensar. Professor, Sim. eu queria fazer um comentário, porque você trouxe muitos estados, né, da EJA. Eu também fui da EJA com as meninas,
E daí eu comecei a me colocar que, como lá na frente a gente não tinha esse pensamento de fazer uma prática diferente. Achar que plano de aulas, sala de aula era sempre... Mas como eu vou ensinar matemática para o meu estudante da IJA, né? Sempre do mesmo jeitinho, na prática tradicional, ou seja, na didática tradicional. E aí, quando vem para a OPM, eu comecei a ter outro olhar. Tipo assim, você se apaixona pela OPM e vê caminhos, né? Posso ir por aqui, posso ir por ali. E aí, quando você trouxe esses exemplos, eu falei, gente, quanto que trabalho rico, né? Que fantástico, que saber que tem em todos os estados. Quando as meninas comentaram, eu falei, nossa, gente, que pena que eu não consigo participar. Parabéns. Eu vou pedir para elas uma lista de inscritos de piratados para substituí-las na próxima edição. Quem sabe? A André assistiu algumas também, Né? quando elas apresentaram. Então, algumas coisas eu já ficava sabendo, que as meninas comentavam. Eu acho que é bem concorrido, na realidade, né? Então, assim, eu até me inscrevi inicialmente, né? Mas não fui contemplada. Aí depois eu fiquei como ouvinte, né? Não, e até para os professores da EJA, da Emília André, pensei, né? Olha quanta coisa rica que traz. Né? E é isso, né? Ampliar um repertório. Uma coisa engraçada é, mesmo os professores que vêm da matemática, que são da licenciatura em matemática, e que chegam e que estranham, né, essa coisa do... Nossa, mas como assim? Não vai ter a aula? Né? O Júlio não vai ensinar como a gente tem que fazer? Em algum momento, assim, muito rápido, entre o segundo e o terceiro encontro, eles já se convencem que não precisa. Porque é isso, assim, um colega diz muito mais. Eu preciso mediar, conduzir, proporcionar o espaço do encontro, né, institucionalizar por meio da certificação, construir uma lógica, né, narrativa. No primeiro semestre, a gente discute basicamente currículo da EJA, e no segundo semestre, a avaliação da aprendizagem de matemática na EJA. Então, tem uma lógica, né, por trás, e as pessoas vão apresentando. Então, é muito enriquecedor. E eles vão se convencendo. Sim. Que bom te ouvir. Mais alguém? Silêncio pedagógico é uma coisa boa. Eu não sei, eu venho da matemática, não necessariamente é. Muitas reflexões. Eu já falei demais na sua cabeça. Chega. É 24 horas. Sim, vou fazer. Tem mais, viu, gente? Eu trouxe alguns livros. Sim. Eu quero ver. João. Deixa eu pegar aqui. Ah, isso eu ia perguntar mesmo. Você tem? Não? Ah. Bom, pessoal, então acho que a gente pode encerrar. Vocês têm meu e-mail, Instagram. Acho que essa parceria com a Malu é uma parceria ótima, que se estabeleceu mesmo. Fiquei muito feliz de poder vir, né, presencialmente, espero retornar mais vezes. Amanhã a gente dá continuidade com a banca da Andrea. Isso, inclusive, foi um esforço consciente meu, não dar spoiler nenhum. Tem várias vezes eu pensava, nossa, já vou aproveitar para... Não, deixava para amanhã. Aí quem puder e quiser vai me ouvir mais um pouquinho, eles comentando o trabalho da Andrea. Ansiosamente. Sim. Amanhã. Imagino. Ah, sim, verdade. A Andrea está me lembrando, em 2022 nós fizemos no IME o primeiro simpósio brasileiro de educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. E foi um movimento muito especial por dois motivos. Primeiro, que foram 23 pessoas organizando, muitas delas professoras de uma escola em São Paulo, chamada CIEJA Perus. Em São Paulo a gente tem uma rede de 16 CIEJAs, que são escolas que atendem integralmente a EJA. Esse CIEJA Perus, cada um tem uma característica especial que o define. A característica especial que define o CIEJA Perus é que ele é uma escola com 1.100 alunos, dos quais quase 900 são haitianos. Então, imaginem, assim, é muita gente e muito grandes. E a gente fez parte do evento no IME, no próprio Instituto de Matemática da USP, e metade do evento no CIEJA Perus. E aí os trabalhos, as comunicações científicas, os relatos de pesquisa foram apresentados com alunos da EJA nas salas, questionando. Eu fiz uma oficina de cálculo mental muito boa com alunos da EJA na sala, participando das dinâmicas e tudo. E o segundo vai acontecer em maio desse ano, ao que tudo indica, né, de 2025, no Rio de Janeiro.
Então, o que eu já posso assumir de compromisso com vocês é que certamente eu, sabendo das datas, comunico a Malu e a Malu divulga para vocês. Mas aí, certamente, para todo mundo que está envolvido com a EJA, vai ser muito importante. Inclusive, como resultado da assembleia desse evento na USP e no Seja Perus, saiu a proposta de criação de um GT específico da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que não tinha um GT para a EJA, e hoje tem o GT 16. Então, todos os eventos que acontecem hoje da SBEM têm um GT próprio para a gente discutir os nossos trabalhos, tematizando jovens, adultos e jovens. Então, isso é bem especial também. Joia? É isso. Muito obrigado, gente. Professor, a gente se reunimos e compramos um vinho para você. Gente, eu não vou voltar para São Paulo. Em agradecimento, tá Muito bom? obrigado. Muito obrigado. Nós que De coração. agradecemos, nós que agradecemos. Muito boa, sei lá, tem as fotos. Tá vendo, gente? Não vou voltar para São Paulo. Vocês acham? 2 horas de trânsito no meio de uma sexta-tarde, podendo estar aqui. Teve sorteio para quem ia entregar o presente, mas Sorteio. Surpresa. Da primeira? Eu não sabia o que era. Gente, muito especial. Agradeço muito pela atenção e fico à disposição mesmo. Se vocês quiserem conversar, trocar, mudar ideia depois, né, falar desses trabalhos todos, eu peço para Malu divulgar os slides. Muito obrigado pelos bastidores, querido. Nossa, funcionou, né? Agradecimento ao Forte. Eu estou falando em nome do Forte Sim, tá? Agradecendo a sua presença aqui, disponibilizar esse momento, essa tarde aqui conosco, para essas exposições. E amanhã continua com a. Temos mais um momento, o professor também participar da banca, né? Eu dou uma mestranda. Então, Quase mestre. Quase. Bom, vamos descobrir amanhã, né? Esperar um momento e falar assim, está aprovado, né? Esse é o momento que a gente espera, né? De finalizar o mestrado, finalizando o mestrado. Então, em nome do Forte Sim, agradeço ao professor. A professora Malu não está nesse momento aqui, que ela está acompanhando uma outra banca também. A professora Miriam também acabou de avisar ali, também vai acompanhar de uma outra reunião, já na sequência. Então, eu já fecho aqui em nome das duas, pelo Forte Sim também, agradecendo novamente a presença do professor. Tem mais um? não, é que também deve falar do pessoal que aqui tem um cafezinho no Lemate, né? No Lemate, ok, tudo bem. Então, As meninas. então a gente agradece a presença de cada um que esteve aqui presente, tanto presencialmente quanto remotamente. Remotamente também já tem a lista de presença também, já foi encaminhada. Quem encaminhou, fez a registro, vai ganhar um certificado, certificação, a quantidade de horas. E também vocês, novamente, ao professor, por estar disponibilizando nesse momento aqui conosco. E, novamente, as portas estão abertas para outras exposições, tanto na OPM, Forte Sim, outros projetos que sejam vinculados à EJA e outros momentos. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Não precisa nem deixar a porta aberta, pode fechar que eu vou ficar. Quando eles estão além dessa igreja, eles têm A parte cerimonial, cerimonialista, a gente convidado para algumas ações, a gente aceita, né? Tendo tempo para organizar algumas ações, a gente está por aí. Legal. Grupo acolhedor. Vocês querem que eu faça o vídeo para fora? Eu quero que você veja se você gostou. Gente, olha nas redes sociais. Ao próximo vídeo. Gostou? Você vai ver as fotos. Já sei. É bem possível. Mas não foi difícil, vai. Não, puxa. Dois troços. Você comprou esses dois? Eu comprei. Depois tem que passar o Pix, né, pra gente. Se tiver um papelzinho, eu escrevo. Eu quero também. Esse do também. Tem. Esses dois. Eu não especial, por isso A estampa da matemática. Nós colocamos no grupo daí, tá? Vou colocar aqui.
Faz o serviço. Todo mundo que pegou. Imagina se eu não quisesse. Vou dedicar. Bom, depois você me passa, eu passo para todo mundo, tá bom? Aí os dois assim, senta. Isso. Isso para você.